Eu vou aproveitar que eu estou aqui na terceira estação, na verdade a segunda, né, em que a gente está falando sobre piscicultura, porque tem um produtor que vem com uma encomenda aqui. O senhor trouxe um material da sua propriedade para tirar dúvida. Seu nome? Nestor. Que material é esse? É que eu estou querendo saber o que é, inclusive a maior preocupação é saber como é que eu vou eliminar isso aí. Isso aqui, em questão de 3 semanas, invadiu o açude, formou uma lâmina por cima, assim, e dificulta a oxigenação, né? É uma vegetação que tomou conta. É uma vegetação, pelo que eu estou vendo aqui, é uma vegetação que tomou conta, assim, impressionante, é que se multiplicou rapidamente, em questão de 3 semanas, o açude estava todo tomado. Quando que começou a aparecer? 1 mês e meio atrás. E qual é a característica dessa planta que o senhor verificou? Olha, parece que é uma planta assim, verde, né? Forma uma camada fininha, inclusive difícil de tirar, porque é uma planta pequena, né? E então a característica que eu vou descrever seria isso, é uma planta pequena, inclusive teria que se tirar com alguma coisa aí que não pode ter, assim como se diz, furos muito grandes, né? Porque senão você não tem como tirar, né? Então bastante difícil, teria que ser, como se diz na gíria, uma espumadeira para tirar isso aí. Vamos aguardar ver se o senhor consegue tirar sua dúvida na próxima estação. Ok, é o que eu espero também. E agora a gente acompanha a apresentação aqui. Levar para vocês, transmitir para vocês a questão de que hoje, quando a gente pensa na piscicultura, no trabalho de piscicultura, nós temos que levar muito em consideração essa questão da água. Porque não adianta, como vocês viram na estação anterior, que era a estação de construção, vocês têm um tanque, um açude bem construído, com todas as dimensões, toda a questão de estrutural bem feita. A mesma questão é adquirir um bom alevino, que vocês vão ver nas próximas estações, fazer uma boa adubação, sim. Em comparação, vocês não tiverem uma água de boa qualidade. A água é o local onde o peixe se desenvolve, aonde que ele onde vai ter a reprodução dele, aonde ele vai se desenvolver, vai engordar para que depois vocês possam então comercializar. Ele vive dentro, tudo que for ligado com a questão do desenvolvimento do peixe ocorre dentro da água. Então nós temos que nos preocupar muito com a qualidade da água. E aí a gente inicia já desde a hora do planejamento, quando vai se construir o açude, para saber qual é a origem dessa água que vai ser utilizada. Porque muitas vezes a gente fala assim, não, trabalhar a água, a qualidade da água depois que está pronto. Mas a água que vai dar a origem, que nós vamos colocar quando nós for construir, se nós tiver numa bacia que vai fazer a contenção de água para esse tanque, para esse açude, próximo de uma lavoura, aonde que é feito um cultivo convencional, aonde que tu vai aplicar produto químico, a água que vai vir da chuva, que vai vir para dentro do teu tanque, vai ser já uma água comprometida. Então já temos que iniciar aí, pensando na qualidade da água na hora de construir, escolher um local adequado, ver a origem dessa água para que já começamos então a vir com uma água de qualidade para iniciar bem então a criação, a piscicultura dentro da propriedade de vocês. Posterior a isso, a gente destaca alguns pontos que a gente vê como importante. A gente tem aspectos físicos, aspectos químicos, aspectos biológicos que tem que ser observado dentro da qualidade de água. E dentro desses diversos aspectos que tem, nós selecionamos alguns ali para que a gente possa trabalhar aqui com vocês, que nós consideramos os mais importantes. E um que a gente considera mais importante, que o próprio agricultor ele pode fazer esse monitoramento, está ligado com a cor. A cor ela indica o tipo de água que tu tem. Então ali a gente relacionou basicamente 3 cores, aonde nós temos mais verdeada, mais puxando para um azul, que ela é considerada a água de melhor qualidade. Essa é a água que nós pretendemos e que nós queremos ter dentro de uma criação de piscicultura. Por quê? É nessa água de cor esverdeada que nós temos a maior produção de plâncton, que dentro também da produção de policultivos, que é uma produção mais sustentável, mais orgânica, o principal alimento para essa forma de criação é o plâncton. E o plâncton vai estar disponível, vai estar presente dentro dessa água de cor esverdeada. Então por isso nós temos que trabalhar buscando sempre ter uma cor esverdeada. Também a gente observa a cor amarela, ou mais puxado para um vermelho. Quando a gente tem alguns açudes com essa tonalidade de cor, a gente tem que cuidar muito, porque essa é uma tonalidade de cor que indica uma água ácida. E o pH, a acidez, depois o colega aqui, o Fábio, vai trabalhar um pouco, ela é muito preocupante.
Porque quando tu tem a água muito ácida, tu pode até vir a ter muita mortalidade de peixe. Então não é uma água desejada, a gente tem que trabalhar essa água para melhorar. E outra cor também que é observado muito na prática é a cor preta ou marrom. Esse tipo de água, quando ela tem essa cor preta ou marrom, na grande maioria das vezes é em virtude da bacia de contribuição, em virtude das partículas de solo que começam a se concentrar dentro do nosso tanque ou do nosso açude. E aí nós temos um problema que a gente relacionou ali do lado, que é a questão da turbidez. Aí tu começa a ter problema de transparência. Esse solo, essas partículas, ela fica em suspensão e ele não tem transparência. O sol, que ele é importante para dar claridade, para dar transparência dentro da água, para a criação, ele cria uma camada ali que prejudica então essa entrada de luminosidade. E aí então a gente fala na questão da transparência, da importância de ter a transparência. E destacamos aqui que a transparência, para ser uma transparência ideal, mais adequada para a criação na piscicultura, a gente tem aqui, até para fazer a medida, o disco de SEC, que eu não sei se todos vocês conhecem, se vocês já tiveram contato. Se não tiveram contato também, esse disco é muito fácil de fazer, né, Fábio? Dá para ser feito com aqueles suportes para fazer chimarrão, redondinho, aqueles brancos, dá para pintar com a cor preta ali para dar um contraste, e a fita métrica, vocês acham, em qualquer bazar ali, fica bem tranquilo para fazer. Dá para ser feito com a mão também, numa necessidade que não se tem o disco de SEC, né? Aqui deve ter aproximadamente uns 30, 35, 37, 40 centímetros o braço, né? Aí vocês conseguem ter uma base boa de transparência, uma necessidade, né? Não que tem que ser assim sempre. No disco ele é importante também o chumbo, que é o que vai forçar ele para que ele possa aprofundar dentro do tanque, né, na água. E essa questão da cor, tá? Então assim, ó, se nós tiver 30 centímetros aqui, ó, se a gente colocar 20 centímetros, 25 e nós já não enxergar mais o disco, é que essa nossa água está com muito plâncton ou está muito escura com a cor da turbidez, e aí então ele é um indicativo que nós temos que interferir, e esse é importante porque nesse fato a gente consegue interferir. Tem algumas coisas que às vezes a gente não tem como interferir, que a gente depende da natureza, temperatura, depois que vai ser falado, a natureza vai contribuir muito, mas nessa situação aqui nós temos bem como interferir. Se passar dos 50 centímetros, se nós pegar e passar, for a 60 centímetros, isso é sinal que a nossa água está com pouca adubação, que nós temos uma água fraca e que provavelmente o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento dos peixes vai ficar carente, tá? Importante também, pessoal, nesse momento é que esse monitoramento a gente tem que fazer ele mais contínuo, tá? Assim, ó, o que a gente recomendaria? Diariamente, cada 2 dias, seria o ideal. Mas a gente sabe, a gente convive com o agricultor, sabe que o agricultor tem bastante atividades, além da piscicultura. Mas assim, ó, tente usar como regra, quem tem a piscicultura, no mínimo 1 vez por semana. Ir lá e fazer a sua medição. Outra questão, a medição também depois a gente vai falar na temperatura, mas talvez não fazer só num ponto, fazer em mais pontos, para que tu possa ter uma média do teu tanque, do teu açude, porque às vezes tem uma parte que é entrada de água, vai ter uma transparência maior, outra um pouco menor. Então assim, ó, a gente vai depois fazer uma prática aqui, mas tentar utilizar mais, fazer médias dentro do tanque, porque às vezes tem tanques maior, então utilizar isso aí. Fábio. Bom, pessoal, bom dia. Agora, não menos importante, né, pH, a alcalinidade e a temperatura. Dentro da questão do pH, é importante que se fale que a água do açude, ela tem que estar 7, médio pH 7. Por quê? É o mesmo pH do sangue do peixe. Quando se tem esse equilíbrio, vocês vão ter um maior aproveitamento de tudo que tem dentro do açude pelo peixe, entendeu? Desde a fase de alevino até a fase terminal. Ele vai ter toda a parte biológica dele regulada, certinha, aproveitando os nutrientes, tudo certinho mesmo, né? Assim, ó, o pH acima de 7 e abaixo de 7, né, que no caso seria ácido, abaixo de 7 e alcalino acima de 7, vai dar um estresse no peixe, por acidose ou alcalose, né? Chegando nos extremos, ou dependendo do peixe,
morre, entendeu? Vai dar mortalidade. Então é um canal que se mantenha sempre nessa faixa de 7, que vai ser bom para vocês e para o peixe também, né? Na questão da temperatura, a gente diz assim, ó, a questão da temperatura é importante porque ela vai influenciar tanto na água, na formação de plâncton, de zooplâncton, né? E na evolução do peixe, no desenvolvimento do peixe. Temperaturas abaixo, aqui, né, de 7 graus, o apetite diminui. De 7 a 22 graus, né, o apetite diminui. De 22 a 28 graus, ele tem uma melhor procura por alimento e ele vai se sentir bem dentro da água. De 28 a 32 graus, vai dar um estresse térmico, que é bem complicado. Dependendo da situação, pode matar bastante peixe. E de 32 para cima é morte certa, não tem muita coisa que fazer. O que dá para assim, ó, para se controlar na questão da temperatura é que durante o inverno não se coloque, não se adube muito, entendeu? Porque no inverno não tem muito calor, a incidência solar é menor do que no verão, que vai ter uma maior produção fotossintética pelas algas, entendeu? Então, açudes também que são muito rasos, no verão tem incidência de pouco vento, muito calor, vai dar problema de estratificação térmica, que não vai ter a movimentação das colunas d'água. Seria interessante, quem tiver oportunidade, e questão financeira também, que se coloque um aerador, que faça a movimentação d'água, caso não tenha uma entrada de água, que seria ideal também para renovar a água, dependendo de como tiver a transparência ali, e já para fazer uma movimentação, né, oxigenar a água. Eu acho que tem mais alguma coisa para contribuir? Não, eu acho que sim, ó, só mostrar aqui, daí a gente vai fazer a prática ali. Uma questão simples, mas que vocês, se a gente colocar uma água aqui bem transparente, vocês já notam a diferença da cor, tá? Então muitas vezes ela é importante que seja observado essa questão, e a gente reforça sempre na questão da cor, porque a gente vê que é um dos fatores de maior facilidade do produtor também poder acompanhar e monitorar, tá? Eu vou pedir para vocês fazer um L aqui, para que ele vai fazer a prática ali da medição da temperatura e da... Só vocês se cuidem, né, na verdade aqui, mas pode fazer um L, pode entrar na taipa. Essa ali, é a hora que o Fabiano vai para a beira do açude para mostrar então como fica a questão da transparência da água e qual a temperatura desse tanque onde nós estamos nesse momento. Ele está então agora na beira e está baixando ali o marcador para poder ver a temperatura da água. Ele fala que precisa ser em 20 centímetros abaixo da superfície da água. Nós vamos seguir acompanhando aqui essa parte que é mais prática agora do dia de campo da Emater aqui em Montenegro, com o tema de piscicultura. Mas eu quero aproveitar e chegar aqui para o Clair, porque o Fábio falou coisas que são importantes, inclusive para quem não é produtor, mas que tem um aquário em casa, porque como os nossos ouvintes do Correio Rural também se misturam com os ouvintes urbanos, muita gente tem peixinho na sua casa. E essa questão da acidez da água é também fundamental, né? Até para o peixe doméstico. Com certeza, acidez, temperatura, a questão também de uma água de qualidade, porque o desenvolvimento dele está ligado com o ambiente onde ele vive, que é a água, né? Então, se tu tiver um ambiente desequilibrado ali, a possibilidade de mortalidade é muito grande, né? Ele vai, principalmente na questão de temperatura, se tu tiver uma temperatura muito alta ou muito baixa, ele vai reduzir na alimentação, ele vai começar a enfraquecer e aí é uma entrada também de doença e pode levar à mortalidade, né? Então, essas dicas que a gente ouviu aqui, né? Quem está acompanhando o programa pode aproveitar também na sua casa para manter a acidez do seu aquário e acompanhar também como está a transparência, né, da sua água no seu aquário. Com certeza, e a questão da acidez ela é bem prática de fazer. Hoje tem as fitas que compra para fazer acidez de piscina, é que aquele mesmo tipo de fita tu faz o controle, o monitoramento e trabalha com um ambiente favorável para o desenvolvimento do teu peixe, do mesmo doméstico, que seja do interesse que tem da própria família, que são os donos. Nós vamos seguir acompanhando aqui agora esse dia de campo aqui, porque esse grupo vai trocar de tanque e nós vamos para o próximo. Já voltamos.